Olá a todos, meu nome é Fábio Sobieck, sou System Engineer da RSA Security no Brasil e também sou autor dos livros Conquiste Sua Vaga em Segurança da Informação e Implementing Identity Governance and Administration, ambos disponíveis na Amazon. Eu também tenho um treinamento e podcast com o mesmo nome, chamado Blue Team Academy, onde no treinamento eu formo novos profissionais de segurança da informação e no podcast eu ensino os mais diversos temas da segurança da informação semanalmente. E hoje, agradecendo o convite da Alcatraz Sec, estou aqui para falar sobre o xadrez da cibersegurança, este nosso jogo de estratégia diário. Então vamos lá. Vamos começar conhecendo o nosso campo de batalha, o nosso tabuleiro nesse xadrez. Estamos aqui para desvendar não apenas os desafios que enfrentamos em um mundo digitalmente conectado, mas também para explorar as estratégias e as táticas empregadas pelas equipes na linha de frente da defesa cibernética. À medida que nós avançamos na era digital, a cibersegurança surgiu como uma das principais preocupações para os indivíduos, para as empresas e governos do mundo todo. Nos últimos anos, nós testemunhamos aí um aumento exponencial no volume e na sofisticação dos ataques cibernéticos. Desde violações de dados de grande escala, que comprometem informações pessoais de milhões de pessoas, a ataques direcionados que visam infraestruturas críticas. A ameaça é o que podemos dizer omnipresente e em constante evolução. Essa realidade nos leva a uma conclusão inevitável. A cibersegurança não é mais uma opção, mas uma necessidade. À medida que os atacantes se tornam mais astutos, nossas defesas também precisam evoluir. Então aqui entra o conceito dos times Red e Blue, fundamentais nesse jogo de xadrez da cibersegurança. Aqui no Brasil não poderia ser diferente. Você pode ver nesse gráfico que desde o ano de 2022 para 2023, nós tivemos um aumento de cerca de 16% nas tentativas de ataque. Estes dados que vocês veem aí são do relatório da Fortinet Labs, e é um número específico aqui para o Brasil. E aí nós podemos imaginar quantos desses ataques tiveram sucesso. Então, para sabermos se a nossa empresa está realmente segura, podemos empregar a técnica do Red Team e do Blue Team. O Red Team, ou os atacantes, compreende um conjunto de especialistas em segurança que utilizam suas habilidades para simular ataques cibernéticos. Qual é o seu objetivo? Identificar as vulnerabilidades, testar a eficácia das medidas de segurança existentes e, finalmente, ajudar a fortalecer as defesas contra os adversários reais. Através das técnicas, como testes de penetração e engenharia social, eles desafiam as normas de segurança, empurrando os limites do que é considerado seguro. E do outro lado, nós temos o Blue Team, que seriam os defensores. Estes são os guardiões da nossa fortaleza digital, encarregados de detectar, responder e mitigar os ataques. Com uma combinação de tecnologia de ponta e estratégias proativas, eles monitoram as redes, os serviços e os sistemas em busca de sinais de atividade maliciosa, respondendo aos incidentes com rapidez e eficiência para minimizar o impacto desse incidente de segurança. A interação entre essas duas equipes é essencial para uma estratégia de cibersegurança robusta. Enquanto o Red Team expõe as fraquezas, o Blue Team aprende e adapta as defesas num ciclo contínuo de aprimoramento e fortalecimento. Essa dinâmica, quando bem executada, não apenas aumenta a resiliência de uma organização contra os ataques cibernéticos, mas também cultiva aí uma cultura de segurança que vai permear todos os níveis da organização. O Red Team, ele desempenha aí um papel muito importante ao adotar a perspectiva do adversário para testar e melhorar as defesas da empresa. Então vamos analisar aí as estratégias e táticas desse time. Explorando os métodos de ataque, eles utilizam as ferramentas e técnicas que eles têm à disposição e a importância crítica nas simulações de ataques. Os Red Teams empregam uma variedade de métodos de ataque para descobrir vulnerabilidades.
Entre as táticas mais comuns estão o phishing, o ransomware e as ameaças persistentes avançadas, ou APTs. O phishing continua a ser uma das formas mais eficazes de ataque, evoluindo do simples e-mail fraudulento para campanhas altamente sofisticadas que miram indivíduos específicos dentro de uma organização. Esse tipo de ataque não apenas enganam os usuários para que eles possam passar informações confidenciais, mas também podem servir como porta de entrada para ataques mais devastadores. Também é importante a gente se lembrar que, usando ferramentas como inteligências artificiais, nós estamos atualmente em outro patamar de phishing. Hoje é possível treinar as IAs com textos de uma pessoa e esta inteligência artificial consegue criar um novo texto para phishing utilizando os trejeitos e as maneiras linguísticas daquele alvo. Algumas dessas inteligências podem também criar áudios perfeitos. Se você der cerca de 10 minutos de um áudio de um alvo, o atacante consegue combinar este momento e, por exemplo, quando um diretor estiver fora da empresa, e simular perfeitamente para um funcionário a voz através de uma chamada telefônica. O ransomware, por sua vez, tem sido uma ameaça comum, paralisando sistemas inteiros e exigindo resgates significativos para a recuperação de dados. O seu impacto em larga escala nos últimos anos destacou a necessidade de defesas robustas e backups seguros. O Ransomware as a Service facilitou a vida dos atacantes, disponibilizando diversos produtos na Dark Web que podem ser adquiridos com foco em sistemas específicos e fabricantes específicos. Até ambientes de nuvem estão disponíveis. E por último, as APTs representam uma categoria particularmente perigosa de ameaça, caracterizando-se por ataques cuidadosamente planejados e de longa duração contra alvos específicos, muitas vezes com motivações políticas e financeiras. Para enfrentar esses desafios, os Red Teams adotam uma vasta gama de ferramentas e técnicas. Ferramentas de teste de penetração como Kali Linux, que oferece um arsenal de utilitários para exploração de vulnerabilidades, enquanto frameworks como Metasploit permitem a automação de certos ataques, facilitando a simulação em cenários complexos. Técnicas de exploração, como o uso de payloads customizados, ou mesmo a exploração de falhas de zero-day, são continuamente refinadas para testar a eficácia das medidas de segurança em vigor. Além disso, a simulação de ataque ela desempenha um papel fundamental na preparação das empresas contra as ameaças reais. Ao simular esses ataques em um ambiente controlado, os Red Teams não apenas identificam pontos fracos na defesa, mas também fornecem valiosos insights sobre como essas vulnerabilidades podem ser exploradas por atacantes reais. Essa simulação ajuda a testar a eficácia das políticas de segurança, a resposta a incidentes e a capacidade de recuperação após um ataque, fornecendo uma oportunidade única para a empresa de aprender e fortalecer as defesas antes que um incidente real ocorra. A importância dessa simulação de ataque reside na capacidade de fornecer uma avaliação realista da postura de segurança da informação dentro da organização. Elas permitem que as equipes, de segurança entendam melhor a tática, a técnica e os procedimentos do adversário, adaptando as suas estratégias de defesa para serem mais eficazes contra ataques futuros. Além disso, essas simulações provêm uma cultura de segurança proativa, onde a detecção precoce e a resposta rápida se tornam componentes centrais da estratégia de segurança. Em resumo aqui, os Red Teams são essenciais para a cibersegurança, trazendo uma perspectiva única que desafia constantemente as defesas empregadas dentro da empresa e impulsiona melhor a melhoria contínua. Ao entender e adotar essas estratégias e táticas dessas equipes, juntamente com a realização regular de simulações de ataque, as organizações podem fortalecer significativamente uma postura de segurança, tornando-se mais resiliente contra as ameaças cibernéticas que estão em constante evolução.
No cerne da cibersegurança, o Blue Team vai operar como vigilante da empresa, defendendo as estruturas críticas contra ataques cibernéticos. A sua missão é bem clara: detectar, responder e neutralizar as ameaças antes que elas possam causar danos significativos dentro da empresa. Então vamos dar uma olhada aqui nas estratégias e táticas que essa equipe emprega para manter os nossos sistemas seguros. A detecção de ameaças é a primeira linha de defesa do arsenal do Blue Team. Utilizando uma combinação de monitoramento de rede, análise de logs e inteligência de ameaças, essas equipes conseguem identificar sinais de atividades maliciosas. Sistemas de detecção de intrusão, tanto baseados em rede quanto baseados em host, são fundamentais, pois eles fornecem alertas em tempo real sobre as atividades suspeitas. No entanto, a detecção apenas é metade dessa batalha. A resposta a incidentes define a eficácia do Blue Team. Uma vez que seja identificada uma ameaça, o tempo é essencial. Os planos de resposta a incidentes bem elaborados, que incluem procedimentos claros para isolamento de sistemas, análise forense e remediação, são vitais aqui. Equipes bem treinadas e planos de resposta a incidentes bem desenhados, que podem agir rapidamente para contornar e eliminar essas ameaças, minimizam potencialmente o impacto de um ataque. Como vocês sabem, os ataques estão cada vez piores. Zero days não reportados à venda na Dark Web, inteligência artificial acelerando a criação de scripts de ataque e textos de phishing que exigem um arsenal tecnológico igualmente dinâmico. Mas nem tudo são notícias ruins. Aqui, a mesma inteligência artificial que ataca também ajuda na defesa. E o aprendizado de máquina, o machine learning, está revolucionando a maneira como o Blue Team detecta e responde a esses incidentes. Estas tecnologias elas permitem a análise de grandes volumes de dados em tempo real, identificando padrões anormais de tráfego, comportamento suspeito que podem indicar a presença de um invasor. Mais do que isso, a inteligência artificial e o machine learning podem aprender com os incidentes passados, melhorando continuamente a precisão da detecção de ameaças. Estas capacidades de adaptação não apenas aprimoram a detecção precoce, mas também ajudam a previsão de ataques futuros, permitindo que as equipes de Blue Team se antecipem às estratégias dos adversários. As inteligências artificiais também têm se destacado na área de análise e mitigação de risco. Com um olhar mais abrangente e rápido, as engines de riscos, que já têm funcionalidades de inteligência artificial, estão mostrando informações que nossos profissionais antes não conseguiam ver com os olhos nus. Seja porque estamos muito atarefados, ou porque nós temos uma grande deficiência de mão de obra qualificada, ou seja pelo volume de informação e complexidade dos sistemas de tecnologia, que também vem crescendo. A importância dos testes de penetração e avaliações de vulnerabilidades, que são conduzidos internamente, como essas práticas podem se preparar, né? Conhecer o inimigo é fundamental na guerra do ciberespaço. Isso significa entender como um atacante pode penetrar nas defesas. Aqui os testes de penetração e as avaliações de vulnerabilidade desempenham um papel crítico. Ao simular os ataques, o Blue Team pode identificar e remediar falhas de segurança antes que sejam exploradas por atacantes reais. Essas práticas não são apenas sobre encontrar buracos na armadura. Elas também servem para testar a eficácia de protocolos de resposta a incidente e a resiliência das equipes que estão sob pressão. Além disso, ao realizar esses testes internamente, as organizações podem obter uma visão honesta e sem filtros de como está a sua postura de segurança, permitindo ajustes proativos para fortalecer as suas defesas. As equipes Blue são a última linha de defesa em um mundo cada vez mais digital e conectado. Através da detecção avançada de ameaças, resposta rápida a incidentes e uso de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e o machine learning, essas equipes protegem dados mais valiosos contra adversários incansáveis. Além disso, a realização de testes de penetração e avaliações de vulnerabilidades internas reforça essa defesa, preparando então as organizações para enfrentarem
não apenas as ameaças de hoje, mas também as de amanhã. No final, a cibersegurança é uma batalha contínua e as equipes de Blue Team estão na vanguarda, assegurando que estamos a um passo à frente dos atacantes. Então, por fim, a proposta que nós trazemos aqui hoje, pessoal, é a colaboração entre o Red Team e o Blue Team, que não é apenas benéfico, mas é essencial. Vamos explorar um pouco aqui os jogos de guerra cibernéticos e exercícios de simulação e como eles vão ajudar na preparação dessas equipes, além de como o feedback e o aprendizado contínuo entre esses dois times podem fortalecer a nossa postura de segurança. Os jogos de guerra cibernéticos são uma ferramenta inestimável para testar e aprimorar as habilidades do time Red e Blue. Simulando ataques em um ambiente controlado, esses exercícios eles oferecem uma oportunidade única para que nós podemos praticar resposta a incidentes, a detecção de ameaças e a implementação de estratégias de mitigação em tempo real. Mais do que isso, eles permitem que o Red Team teste as defesas da organização de maneira que nenhum outro exercício pode, expondo vulnerabilidades e fornecendo insights valiosos sobre como essas defesas podem ser penetradas. Por outro lado, o Blue Team, os jogos de guerra oferecem uma chance de ver a estratégia de defesa posta à prova contra ataques inovadores e sofisticados. Isso não apenas nos ajuda a entender melhor como reagir sob pressão, mas também permite que nós podemos identificar as lacunas na nossa estratégia de segurança que precisam ser abordadas. A simulação dos ataques em tempo real ajuda o Blue Team a aprimorar suas habilidades de detecção e resposta, garantindo que eles estejam sempre preparados para enfrentar as ameaças reais. A colaboração entre os times Red e Blue não termina com os exercícios de simulação. Depois que nós fazemos os exercícios de simulação, o feedback contínuo e o aprendizado mútuo são aspectos importantes nessa relação entre esses dois times. Após cada exercício de jogos de guerra, é necessário realizar sessões de debriefing, onde ambos os times podem discutir abertamente o que funcionou, o que não funcionou e como essas estratégias de defesa podem ser melhoradas. Não é incomum que membros do Blue Team darem ideias que o próprio time, o Red Team, tenha esquecido no processo. Essas discussões fomentam um ambiente de aprendizado contínuo, onde o objetivo aqui é fortalecer a segurança em geral. Além disso, o aprendizado contínuo é incentivado através do compartilhamento de novas táticas, técnicas e procedimentos que são descobertos ao longo dos jogos. Essa troca de informação garante que ambos os times estejam sempre atualizados com as últimas ameaças cibernéticas e as melhores práticas de defesa. A colaboração estreita entre os times Red e Blue, em alguns casos, com até um gerente em comum entre esses dois times, não apenas melhora a eficácia individual de cada time, mas também eleva a postura da segurança da organização como um todo. Todo esse trabalho não seria possível se nós não tivéssemos ferramentas corretas para cada ação, bem como os profissionais capacitados para executar essas ferramentas. Então, vamos explorar algumas dessas ferramentas e plataformas essenciais que apoiam tanto o Red Team quanto o Blue Team, além de recursos valiosos para educação e treinamento contínuo. Para os Red Teams, as ferramentas como Kali Linux, que é uma distribuição Linux que vem repleta de ferramentas de segurança de penetração, são indispensáveis. Outra ferramenta crucial é o Metasploit, que facilita a exploração de vulnerabilidades de segurança. Já para o Blue Team, sistemas de detecção de resposta a incidentes são indispensáveis. Plataformas como Splunk, que oferecem poderosas capacidades de análise de dados e monitoramento de segurança, permitem que as equipes Blue Team detectem rapidamente as atividades suspeitas. Além disso, a automação da segurança tem ganhado um destaque como ferramenta essencial em ambos os times, ajudando a agilizar as tarefas repetitivas e a responder os incidentes com maior velocidade. Ferramentas como Phantom Cyber, que agora faz parte da Splunk, permitem a orquestração de segurança e a automação das respostas, facilitando o trabalho de defesa,
tornando mais eficaz e eficiente. Manter-se atualizado com as últimas tendências e técnicas em cibersegurança é essencial para o sucesso de qualquer profissional na área. Felizmente, hoje nós temos uma abundância de recursos disponíveis para educação e treinamento contínuo. Cursos online, como oferecidos pela plataforma Coursera, Udemy, Cybery, permitem que nós, profissionais de cibersegurança, aprimoremos as nossas habilidades com uma variedade de tópicos, desde fundamentos de segurança até técnicas avançadas de pentest e resposta a incidentes. Além disso, as certificações como OSCP, SANS e CISP são altamente valorizadas pela indústria e podem ajudar a demonstrar a competência e o conhecimento da pessoa. Comunidades online como Reddit e fóruns dedicados à cibersegurança também são recursos inestimáveis, oferecendo a oportunidade de compartilhar conhecimentos, discutir as últimas ameaças e tendências e conectar-se com outros profissionais do campo. As ferramentas e plataformas de suporte são cruciais para as operações diárias do time Red e Blue, enquanto os recursos de educação e treinamento contínuo garantem que os profissionais de cibersegurança permaneçam na vanguarda de sua área. Através do uso eficaz dessas ferramentas e do comprometimento com o aprendizado contínuo, fortalecemos as nossas defesas contra ameaças cibernéticas e protegemos os nossos ativos digitais mais valiosos. Ao longo dessa apresentação, então, nós exploramos os pontos da cibersegurança, um domínio que continua a evoluir em resposta às ameaças digitais e em constante mudança. Agora vamos recapitular aqui as estratégias-chave que nós abordamos, que são fundamentais para fortalecer a nossa defesa do ciberespaço. Primeiramente, destacamos a importância da colaboração entre os times Red e Blue e a sinergia entre essas equipes, que não é apenas benéfica, mas é essencial para uma defesa robusta. Através dos jogos de guerra cibernéticos e exercícios de simulação, essas equipes podem simular ataques, identificar vulnerabilidades e aprimorar as suas estratégias de defesa e resposta a incidentes, criando um ambiente mais seguro. Enfatizamos também as estratégias e táticas específicas empregadas por ambas as equipes. Para o Red Team, a adoção de métodos de ataque avançados e uso de ferramentas de teste de penetração destacam a necessidade de uma abordagem proativa na identificação de falhas de segurança. Para o Blue Team, a detecção precoce de ameaças e uma resposta rápida a incidentes são cruciais, assim como o fortalecimento da defesa através de tecnologias emergentes como a inteligência artificial e o aprendizado de máquina. Além disso, ressaltamos a importância dos testes de penetração e das avaliações de vulnerabilidade conduzidos internamente. Essas práticas são indispensáveis para preparar a equipe Blue para ataques reais, permitindo que elas identifiquem e corrijam vulnerabilidades que antes possam ser exploradas por atacantes. Finalmente, nós discutimos aí as ferramentas e recursos de suporte que desempenham um papel crucial no cotidiano das equipes de cibersegurança, desde sistemas de detecção a resposta a incidentes até plataformas de automação de segurança. Essas ferramentas ajudam a agilizar operações e garantir uma resposta eficaz às ameaças. Além disso, sublinhamos aí uma importância da educação e do treinamento contínuo, que são fundamentais para que os profissionais se mantenham atualizados com as últimas tendências e técnicas de cibersegurança. Em resumo, a cibersegurança é um campo dinâmico que requer uma abordagem holística. A colaboração entre as equipes, o emprego de estratégias proativas de defesa, a utilização de tecnologias de ponta e o compromisso com a educação contínua são todos elementos críticos para proteger os nossos ativos digitais contra ameaças cibernéticas de hoje e do futuro. Juntos, podemos construir um ambiente digital mais seguro para todos. Muito obrigado para você que nos assistiu aqui nessa aula. Muito obrigado a todos da Alcatraz Sec pelo convite. E se você quiser entrar em contato comigo, meu nome é Fábio Sobieck e aqui está o meu site, onde tem
o link para as minhas redes sociais e eu aguardo o seu contato. Muito obrigado e até mais.